Boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais uma apresentação do relatório de monitoramento do Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul, tá? Referente ao período de janeiro a abril de 2024. Ok. Então, aqui eu vou me apresentar primeiro. Sou o Vitor Ramalho Leite, atual presidente do Observatório Social de Jandaia do Sul. Sueli. Boa noite a todos. Meu nome é Sueli e estou como coordenadora do Observatório Social do Brasil, aqui de Jandaia do Sul. E nós vamos para o nosso 10º relatório de monitoramento dos recursos públicos, do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Então, pessoal, essas aqui são as nossas redes sociais e os nossos contatos, tá? Assim como o nosso endereço também. Então, aqui explicando um pouquinho, como a gente sempre tem o costume no início das nossas apresentações, o que é um observatório social. Tá? Então, é uma entidade sem fins lucrativos, formado por voluntários sem filiação partidária, apoiada pela entidade civil, mantida por pessoas físicas, pessoas jurídicas, que são identificadas com a causa do observatório, e integrada à rede Observatório Social do Brasil, é a rede de controle social, que é uma rede que tem mais de 150 municípios, né, e a sede fica na cidade de Curitiba. Então, aqui explicando um pouquinho o que nós somos especificamente, a nossa associação aqui de Jandaia do Sul. Então, nós temos a nossa missão de despertar o espírito de cidadania, promover a maior participação da sociedade e o controle da gestão dos gastos públicos. A visão, ser referência à educação fiscal na conscientização do cidadão sobre seus deveres, direitos e como contribuintes e cidadãos assegurando a justiça social. Os valores, ética, independência, responsabilidade social, efetividade, transparência e voluntariado. E o nosso objetivo, a nossa razão de existência, é atuar preventivamente contra o mau uso dos recursos públicos, contribuir para a eficiência da gestão pública por meio do monitoramento e do controle social. Então, o observatório ele trabalha em 4 eixos de atuação. Então, o primeiro eixo de gestão pública, que trabalha com o monitoramento de licitações, dos cargos que tem no município, dos convênios, das obras, dos contratos, né? Então, basicamente, os processos que envolvem recursos, né? O segundo eixo, que é a educação fiscal, ela envolve a questão da gente disseminar a questão do controle social e semear a questão da cidadania, né? Então, palestras, tem cursos, tem semanas que nós fazemos divulgações, né? Entre outros tipos de evento. O terceiro eixo, o ambiente de negócio, que serve para fazer capacitações em micro e pequenas empresas, a divulgação de licitações, auxilia no cadastro das empresas que querem participar de licitação. E o quarto eixo, transparência, que também é uma atuação bem importante do observatório, que é a divulgação das informações que estão no portal de transparência, por meio das nossas redes sociais, né? Inclusive, essa reunião, essa apresentação que nós fazemos vai ao encontro desse eixo, que é o eixo de transparência, para mostrar o nosso trabalho e também o relatório de monitoramento, né? Então, aqui só fazendo um breve relato do contexto que nós temos hoje dentro da nossa comunidade, que favorece esse trabalho de controle social, né? Então, é um controle exercido pela própria sociedade, pelos cidadãos que estão organizados, né, em associações. Hoje existe um ambiente legal, um conjunto de leis e normatizações que permitem nós fazermos esse trabalho, que nos protegem e garante também que o gestor público vai nos responder, né, passa também essa responsabilidade para o gestor. Os dispositivos eletrônicos, a internet hoje facilita muito esse trabalho, né? Existe a responsabilidade dos agentes públicos, que têm a responsabilidade legal de passar para a gente as informações, de responderem os questionamentos da comunidade, né? Existe a responsabilidade dos próprios entes públicos, dos órgãos, né, que existem, às vezes, para fazer justamente essa fiscalização. Então, por intermédio do observatório, nós passamos a esses órgãos comunicados, questionamentos. E também, hoje, essa pressão da comunidade no combate à corrupção, né, também auxilia muito
o trabalho do observatório, né, que existe um conjunto, né, pessoas que auxiliam. A aplicação correta do recurso público, então o observatório trabalha em cima dessa atuação para que o gestor público do município faça a devida aplicação do recurso. E também existe uma facilidade, por meio de tudo isso que eu acabei de citar, de fazer um monitoramento, né, uma facilidade que há 10, 15 anos atrás não existia. Então, nós vamos entrar para a parte de ações do observatório, que nós realizamos, né, aqui diariamente, e principalmente na questão das licitações. Então, lembrando que esse relatório aqui, ele é do período de janeiro a abril de 2024. Então, algumas coisas a gente vai pontuar somente nesse período, de janeiro a abril de 2004. Então, nesse período, tivemos total de licitações 45 homologadas, no valor de R$ 9.845.000. Lembrando que 29 for pregão eletrônico, 6 dispensa, 10 inexigibilidade. E revogadas somente 3, deserta 1, que não apareceu nenhuma empresa. Então, nesse período de janeiro a abril, 45 licitações homologadas, nesse valor de R$ 9.845.000. E licitações que ficaram aqui no nosso comércio. Empresas jandaenses que participaram do processo licitatório e ganharam a licitação. Então, assim, no total foram 26 empresas aqui do município que participaram das licitações, pregão eletrônico, inexigibilidade, dispensa. Então, total de licitações 17, e empresas que participaram dessas licitações aqui de Jandaia, 26 empresas de Jandaia, dando um total de R$ 3.238.000. Esse dinheiro que fica aqui no comércio local. Lembrando que a nossa apresentação fica disponível no nosso YouTube e também no nosso site, tá? Então, às vezes, nós passamos mais rapidamente por algum slide, mas essa apresentação depois poderá ser vista na íntegra nesses nossos canais de comunicação. Então, total aqui, um geral, né, de janeiro a abril de 2024, homologadas 45, no valor de R$ 9.845.000, e no comércio local, 17 licitações, no valor de R$ 3.238.000. E aqui são as empresas jandaenses que participaram da licitação no município e venceram, né, a licitação. Então, todas essas empresas participaram de várias modalidades. Inexigibilidade, dispensa, pregão eletrônico. Então, essas são as empresas. Depois, lá no nosso canal, né, vocês podem olhar no relatório, empresa por empresa, o valor que cada uma venceu. Né, o valor que foi pago, né, Sueli? Isso. Então, aqui nós mostramos o valor que... Isso, venceu a licitação por esse valor. Ah, por esse valor. Por esse valor, isso. Aí deu um total de R$ 3.238.000. Então, agora, subvenções e termos de janeiro a abril de 2024. Tá? Então... Ah, tá, Sueli, pode continuar aqui. Sim. Isso. No portal de transparência, nós identificamos, né, o que foi pago nesse período, de janeiro a abril, sobre as instituições aqui do nosso município, subvenção. Né, tem o LAR, a PAI, Liga das Damas, todas as instituições que recebem subvenção. Lembrando que não é só dinheiro de subvenção, tem dinheiro de emenda parlamentar, recursos federal, estadual, que está tudo incluso nesses recursos. Então, assim, no objeto ali vocês têm... depois, quem quiser olhar, né, lá no nosso site, o relatório vai estar bem especificado o objeto, né, o valor que foi pago até esse momento, tipo, LAR 81.000, e é nesse período, de janeiro a abril, né, de 2024. A PAI, 116.000, podemos ver ali que tem transferência de 391.000 em recursos financeiros, oriundos do Fundeb, mas até esse momento, esse período, havia sido pago 116.000. Aí, objeto ali, Liga das Damas, transferências de 300.000, mas até esse momento, até aquele período, havia passado para a entidade 60.000. Asilo São Vicente, aí tem
Aí o objeto explica para que serve aquele recurso, né, para manutenção da entidade, para equipamentos, para materiais, né, então vários itens assim é aquele valor. Então esses aqui foram valores que foram realmente pagos até aquele período. Uma observação é que às vezes vem um recurso para utilização específica, né? Então a entidade solicita, olha, preciso de um recurso para a compra de equipamentos. Então, ou vem de uma emenda parlamentar, ou até mesmo de algum outro tipo de fundo, e ele vem especificamente para ser utilizado naquela finalidade. Pode passar. Então, tem, né, cada entidade tem um objeto e o valor que foi repassado nesse período, dando um total, né, do período de janeiro a abril de 2024, um total de 762 mil para as entidades que realizam, né, um ótimo trabalho aqui no nosso município. Só ressaltando que essas entidades, elas prestam um serviço que muitas vezes era de obrigação do próprio ente público, né? Então, é um serviço de grande valia para a comunidade. E agora, falando especificamente sobre a prestação de serviços médicos, tá, referente ao período de janeiro a abril de 2024, né? Então, aqui constam somente as empresas que ganham, né? Então, existe um chamamento público e essas empresas são contratadas por meio de inexigibilidade, né? Uma contratação direta. Tá? Então, são as empresas, pessoas jurídicas que ganham essas inexigibilidades, né? Na verdade ganham não, né? Atendem ao chamamento público e prestam serviços médicos aqui na comunidade, certo? Então aqui estão todas, né, que receberam recursos nesse período de janeiro a abril, tá? Então, por exemplo, destacando ali o fornecedor Paulo Antônio Viana Filho, por exemplo, que recebeu 92 mil, né? Aqui também tem mais uma série de... Aqui a gente descreve a empresa, a cidade de onde ela vem e também ali o serviço médico que é prestado. Tá? Então, vocês veem aí, né, cada um dos fornecedores. Tá? Então, o total nesse período para todos esses fornecedores foi no valor de R$ 644 mil aproximadamente. Tá? Então, foram vários prestadores de serviço. Aqui também, aproveitando, falando a respeito do termos de convênio e fomento ainda na área de saúde, né, no período de janeiro a abril. Então, por exemplo, ali para o Cisvir, né, que é o consórcio de saúde aqui do Vale do Ivaí, foram repassados R$ 315 mil aproximadamente. Para o consórcio de intergestores do Paraná, para aquisição de medicamentos, R$ 222 mil aproximadamente. E para a manutenção do Instituto Paranaense de Nossa Senhora de Fátima, que é o Hospital Nossa Senhora de Fátima, foram repassados R$ 900 mil para questões de manutenção e a manutenção da parte de infraestrutura e também dos atendimentos. Tá? Então, totalizando R$ 1.400.000 aproximadamente entre janeiro e abril de 2024. Aqui nós fizemos um levantamento também sobre questão de combustível, né, despesas com combustível, lembrando que o combustível usado na prefeitura é óleo diesel S500, diesel S10, etanol e gasolina comum. E aqui nós fizemos um apanhado assim, desde 2019 até o 2023. Né, no 2021 foram gastos em termos de combustível, 2 milhões, mais de 2 milhões e meio, 2022, 4 milhões e 97 mil, 2023, 3 milhões 410 mil. E aqui, nesse período, né, o que foi gasto de combustível nesse período, de janeiro a abril de 2024. Então, aquele atualizado ali, dia 25 de outubro, é o dia que eu entrei lá no portal de transparência e fiz esse apanhado, né, sobre os gastos com combustível. Então, no período de janeiro a abril de 2024, os gastos com combustível foram de R$ 1.141.000. Então, fazendo uma projeção aí para os próximos 2 quadrimestres, né, a gente estima que o valor vai se aproximar do gasto aqui que foi realizado no ano de 2023. Né? Então, por enquanto, somente no primeiro quadrimestre foi esse valor aí. Obras públicas.
Esse aqui, no ano de 2024, então, eu fiz um apanhado geral mesmo. Nesse ano, o que eu consegui identificar no portal de transparência em relação a obras. Então, assim, tem a reforma do PAN, né, o Centro de Referência de Ação Social, a APAI, Cemitério Recanto da Paz, implantação da Avenida da Amizade, parques infantis no CEMEIs, aqui do município, a construção do meu campinho no Jardim Universitário, e sistema de geração de energia, geração de energia solar fotovoltaica, na cobertura do ginásio de esportes. Então, tem a empresa da cidade, a empresa que ganhou a licitação para realizar essa obra, da cidade que o tipo de licitação que foi, e o valor. E nós, no portal de transparência, nós identificamos o valor que foi pago para as empresas até esse momento, né, ali, do período de janeiro a fevereiro, de janeiro a abril de 2024. Então, para a reforma do PAN, foi pago, identificamos no portal de transparência que foi pago 382 mil, na construção da APAI, 268 mil, lembrando que é a mesma empresa, da reforma do PAN e da construção da APAI é a mesma empresa. Cemitério Recanto da Paz, 29 mil, implantação da Avenida da Amizade. Até o momento, nós identificamos ali no portal de transparência, que foi repassado para a empresa, 460 mil. Os parques infantis no CEMEIs, 125 mil. O meu campinho, né, no Jardim Universitário, 433 mil. E a geração de energia solar fotovoltaica na cobertura do ginásio de esportes, 192 mil. Dando um total de valor pago. Até o momento, em questão de obras, foram pagos 1.891.000, quase 2 milhões. E também nós temos assim, recebido bastante questionamento da população em relação a obras, né? A população tem nos questionado bastante, mas a obra está parada, está ou não está, como é que está, que andamento que está, principalmente em relação à APAI, a Estrada da Amizade, e também aquela obra que tem ali perto da comunidade Guadalajara. Então, nós fizemos, diante desse questionamento da população, nós fizemos um questionamento, enviamos um ofício à prefeitura, né, perguntando sobre estas obras, né, o andamento dessas obras, e a prefeitura nos respondeu desta forma, né? Informamos que as questões técnicas e burocráticas relacionadas ao andamento das obras no município já estão sendo devidamente providenciadas e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir que a continuidade das obras ocorra de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos. Em relação às obras que necessitam de aditivos, o mesmo ocorre, pois todos os projetos e planilhas já haviam sido aprovadas pelos órgãos concedentes dos convênios, sendo licitado desta forma. Em relação à obra da construção do Centro de Referência de Ação Social, a APAI, o Departamento de Obras solicitou à empresa para que realizasse todos os reparos de condições identificadas na obra. A solicitação foi feita com base nas orientações da fiscal do Paraná Cidade. Os reparos foram realizados, mas persistem divergências relacionadas às dimensões especificadas em planilha e às executadas. Dessa forma, o município aguarda a adequação dos itens mencionados para o prosseguimento da obra. Informamos que nenhum valor foi pago referente a esta etapa da obra, tendo a aprovação da terceira medição sido suspensa até que seja realizada todas as adequações necessárias. Esta foi a resposta que a prefeitura nos deu em relação ao nosso ofício, questionando sobre as obras. Também fizemos um apanhado geral também nos anos anteriores, né, 2023, obras, foi a ampliação da Escola Municipal Olavo Bilac, 556 mil. Em 2022, foi a cobertura do ginásio de esportes, pavimentação poliédrica das estradas rurais, localizada na Estrada do Sassá, 1.064.000. Ampliação da Escola Municipal César Lattes, 374 mil. E pavimentação e rede de galerias pluviais na Rua Salvador
Dias Alves, no Distrito de São José, 225 mil. Então, nesse ano, foram gastos com obra, no ano de 2022, 2.080.000. Em 2021, temos a reforma da Unidade Básica Saúde Maçaí-Uruoga, 113 mil. Reforma da Unidade Básica do Distrito de São José, 75 mil. E reforma da Unidade Básica Saúde Lázaro de Paula, 75 mil. Um total de 264 mil. Em 2020, tivemos a reforma do PAN, né, que estava acontecendo a reforma, daí eu dei aquela parada, mas foram gastos 47 mil naquele momento. Do Salão Comunitário Nova Jandaia, 118 mil. Ampliação de sistema de rede de esgoto, 6.723 mil. Centro Municipal de Educação Infantil Pedacinho do Céu, 18 mil. E Academia de Saúde na Rua Ciro Albino de Souza, 198 mil. Então, nesse ano de 2020, em obras foram gastos 7.106 mil. Agora vamos abordar um pouco a questão das compras e licitações, né? Então, aqui, na verdade, nós queremos mostrar uma situação que aconteceu no início desse ano. Então, o pessoal do Almoxarifado nos convidou para acompanhar uma entrega relacionada à tomada de preços, né, número 4 de 2023, que foi a contratação de empresa para execução de extensão de rede de baixa tensão, com implantação de conjunto de base de poste, luminárias, ornamentais e materiais em praças, jardins e áreas públicas do município. Então, é um kit que foi recebido. Então, aqui a foto das entregas, algumas pessoas da comunidade do Observatório Social que acompanharam. Então, o kit, né, que foi citado era exatamente esse, composto por várias peças. Então, cada kit, o valor total da obra foi de R$ 1.187.000, aproximadamente. A empresa que ganhou foi essa que está citada aqui, da cidade de Maringá. Então, foram 106 conjuntos, né, que era uma composição de várias peças. Cada um desses conjuntos custou o valor de R$ 7.500, e, né, composto por poste, luminária, né, um LED. Então, se vocês perceberem, são instaladas aí em vários pontos da cidade, né, um conjunto de luminárias que fazem. Vitor, nessa licitação tinha vários itens, então, mas nós pegamos só esse item, porque esse item foi o que teve valor mais alto, assim. Então, era o item de número 56. Tinham bastante itens, né, fios, cabos, mas esse item aqui, por ser o mais caro, né, que nós pegamos esse item, então são 106 conjuntos, e o item 56, que é poste luminária ornamental em LED. Né, todo o poste, a base de cimento, os aparelhos ali, as lâmpadas, né, o outro aparelho. Então, é um conjunto. Então, agora, receitas do município. Então, as receitas foram atualizadas até o dia 13/11 de 2024, então foram o que o município recebeu até essa data. Então, receitas correntes, totalizam ali um pouco mais de 88 milhões, e receitas de capital somam 7.600.000 reais. Então, falando um pouco das receitas correntes, então, os maiores valores vêm de impostos, né, seguido por taxas, contribuições. Então, né, contribuição de custeio de iluminação pública, no caso. Transferências correntes da União, por exemplo, suas entidades, que somam ali mais de 65 milhões. Então, aqui especificando um pouco melhor essas transferências de capital, por exemplo. Como que é a receita de capital? Isso, as receitas de capital. Então, operações de crédito, por exemplo, que é o maior valor ali, um pouco mais de 2.500.000 reais. Alienação de bens móveis, então soma quase R$ 1 milhão. Então, são receitas aí que o município adquire por meio do seu próprio patrimônio, né? Por isso chamam receitas de capitais, receita de capital, aliás. Outro valor que chama a atenção, por exemplo, transferências voluntárias da Itaipu Binacional, que soma um pouco mais de R$ 2 milhões. Aqui são as receitas correntes, então uma descrição de algumas também que chamam bastante atenção. Então, a principal fonte de arrecadação do município é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse é um valor que vem de impostos
uma parcela dos impostos federais que são distribuídos entre os municípios, tá? Também tem uma parcela ali ainda, né, do Fundo de Participação dos Municípios, 2 milhões. Tá? Ali tem uma outra parcela, que é do Imposto Territorial Rural, o ITR também, que é um imposto federal, mas esse é um valor que vem diretamente para o município. Então também tem outros valores ali, tá? Como algumas outras fontes, né, que às vezes a gente nem sabe, são várias fontes de recurso. Né? Então, por exemplo, como a cota de participação da compensação financeira da produção de petróleo. Então, são determinadas receitas que passam pela União e, por meio de lei, obrigatoriamente vem uma porcentagem desse valor para os estados e também para os municípios. Tá? Então, por isso que vem um valor, né, significativo desse, por exemplo, para o município de Jandaia. Então, aqui ainda tem a cota de participação do ICMS, então esse imposto estadual, que uma parcela, né, que são referente aos veículos que são registrados aqui na cidade no município de Jandaia. Então, é um valor bem expressivo também, quase 13 milhões de reais. Né? Aliás, desculpa, do ICMS. Né? Então, é um valor que do imposto estadual, do ICMS, que vem diretamente para o município. E aqui sim, o IPVA. Então, é a parcela do imposto IPVA. Então, 50% do IPVA dos veículos que são registrados aqui na cidade de Jandaia do Sul vem diretamente para o município de Jandaia do Sul. Então, podem ver que soma 4 milhões e 600 mil reais. Tem a cota da parte do IPI também, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, né? E uma parte da contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, né? Que é a CID, normalmente a CID Combustíveis, que vem ali um valor também, né, um pouco mais de 30 mil reais. Quer comentar alguma coisa? Não? Que é o nosso canal de comunicação com a comunidade, e através desse canal a gente tem recebido assim, elogios, questionamentos, e através desses questionamentos a gente vai averiguar também o fundamento daquele questionamento que nos mandam através desse canal de comunicação. Então, a respeito da frente de trabalho, né, então, após vários ofícios pelo Observatório, o Ministério Público atuando e instaurando o inquérito civil, o município de Jandaia do Sul comprovou a regularidade do programa, depois de exonerar pessoas que não se enquadravam, né, e adequar ao que preconizava a lei. Então, quer dizer que o frente de trabalho foi arquivado, mas arquivado por quê? Porque o gestor público adequou, né, a lei conforme pedia ali na frente de trabalho. Então, ele fez a adequação correta, por isso que foi arquivado, porque ele fez a adequação correta conforme a lei da frente de trabalho exigia. E é a questão dos recibados. Houve liminar impedindo a nova contratação por meio dos denominados recibados, sendo o Observatório Social coautor do processo junto ao Ministério Público. O município insiste em descumprir a liminar que determinou a suspensão, sendo que o Observatório Social solicitou a incidência de multa pelo descumprimento. Então, aguarda a decisão judicial. E sobre a questão dos adiantamentos. Esse daqui ainda não foi arquivado. Falaram que tinham sido arquivado. Não, ainda não foi arquivado. O processo se encontra concluso para o juiz apreciar as provas a serem produzidas. O Observatório Social solicitou a produção de prova pericial em parceria com o Ministério Público. Então, o processo ainda está correndo. E a questão da empresa Implementos. O contrato oriundo da licitação continua suspenso por decisão judicial, estando aguardando o saneamento do processo. Registra-se que a suspensão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná em sede do recurso. A gente vai voltar também a uma denúncia, um caso que já aconteceu no ano passado, que foi sobre a utilização, venda de telhas retiradas do ginásio de esporte. Então, não faz muito tempo, a gente recebeu novamente um questionamento, porque algumas pessoas falavam que não sabiam o que tinha acontecido, se a gente tinha recebido uma resposta satisfatória por parte da prefeitura. Né? Então, nós vamos aqui só fazer a leitura. Então, a empresa havia feito a devolução de parte do material solicitado e foi solicitado que o restante fosse devolvido ao município.
A empresa contratada realizou a devolução do material restante, conforme as imagens que foram anexas a um relatório de fiscalização, ocorrida no mês de abril desse ano. As telhas não foram utilizadas em outro local e encontram-se armazenadas no depósito do calcário. Tá? Então, considerando a devolução do material, o pagamento foi realizado integralmente e a obra concluída conforme o projeto, planilhas e exigências descritas em memoriais e contrato. O Departamento de Obras e Serviços do município permanece à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Então, essa aqui foi a resposta que nós tivemos do município, que foi encaminhada juntamente com fotos, né? Então, foi feito o esclarecimento dessa situação. Tá? Então, vamos repassar para vocês. Né? Então, aqui ainda... Opa. Então, só para concluir sobre esse assunto, o Observatório Social considerou que a resposta do município foi satisfatória. Então, eles nos apresentaram um relatório de fiscalização, fotos, e foi feito o esclarecimento adequado. Então, essa denúncia, né, que o Observatório respondeu, a gente arquivou devido à resposta da Prefeitura. Então, aqui, aproveitando já, falando referente aos servidores ativos do município no ano de 2024. Então, atualmente, o município tem 759 colaboradores, servidores. Né? Então, cedido para outras entidades são 2 pessoas, comissionados são 2, conselheiros tutelares são 5, contratados por prazo determinado tem 2 modalidades, sendo 52 em uma modalidade e 72 em outra modalidade. Os servidores que são efetivos, né, estatutários, 581 pessoas. Prefeito e vice são 2 pessoas. E os secretários municipais são 10 pessoas. Tá? Nos chamaram a atenção, por exemplo, aquele contrato por prazo indeterminado, pois no portal de transparência nós não conseguimos identificar qual é a modalidade dessa contratação. Então, pode ser feito por diversas modalidades. Então, lá não está claro para nós quais são essa modalidade. Porém, né, pode ser, por exemplo, os contratos com médicos, outros profissionais que prestam serviço de modo eventual, pessoas contratadas por meio de PSS. Então, são várias modalidades que são contempladas por esse contrato de prazo determinado. E agora nós vamos para a parte do legislativo. Então, tem aqui essa perguntinha, né? Você sabe o que fazem os vereadores? Então, eles discutem e votam projetos que serão transformados em leis de interesse do município, de interesse da população, avaliam os orçamentos do município, então, dever do vereador avaliar o orçamento, fiscalizam a utilização que o prefeito faz do dinheiro público, isso é muito importante, assim, quase que o principal do vereador, né, fiscalizar a utilização do recurso público pelo gestor público. E eles ouvem também as sugestões da população e as levam à prefeitura. É muito importante nós estarmos cientes do trabalho desenvolvido pelos vereadores, porque cada um dentro do município tem o seu papel. Então, dentro do executivo tem o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, né, que tem um papel muito importante, e também tem o legislativo, que são os vereadores, né, e os demais colaboradores, servidores que trabalham ali, que também tem um papel fundamental. Né? Então, dentro do município tem esses 2 entes, legislativo e executivo, que cada um executa um papel. Então, é muito importante a gente saber, porque às vezes a pessoa, né, o munícipe acha que é uma responsabilidade que é do prefeito, e, na verdade, é uma responsabilidade do vereador, ou vice-versa. Né? Então, é muito importante a gente saber para depois cobrar dos vereadores. Né? Então, aproveitando que é serão novos mandatos, né, a partir de 2025, então é muito importante a gente estar ciente dessas ações. E sempre lembrando que, às vezes, a gente escuta um comentário ou outro, vereador não é muito importante, né, não sei, mas sim, é tão importante quando escolher um prefeito, é importante também escolher o vereador, porque o vereador vai aprovar a lei que o prefeito está querendo implantar, aquele projeto que o prefeito quer implantar no município, então o vereador vai estudar aquela lei, aquele projeto, se realmente aquele projeto é viável para a população, para o nosso município. Então, é muito importante a escolha do vereador, porque o vereador tem que estar consciente mesmo. Será que aquele projeto que o prefeito quer implantar no município vai beneficiar a população? Então, e se o vereador não tiver consciência disso, ele vai votando, então ele tem que ter consciência realmente do trabalho dele, ver se realmente aquilo vai beneficiar a população e não apenas um grupo ou só o gestor. Né?
Aqui nós fizemos um apanhado das despesas, né, atualizado aqui no dia 19 de novembro, até o momento. Então, as despesas da Câmara nesse período, até o dia 19 de novembro, foram um total de 1.021.000. Aí depois nós temos as receitas especificadas daí, discriminadas. Aqui. O mais alto aqui é a questão de folhas de encargos, né, subsídio dos vereadores, folhas de encargos, pagamentos, que é o mais alto, assim. Aproveitando, fazendo uma observação sobre a quantidade de colaboradores da prefeitura, tá? Foi citado aqui nos comentários que são hoje 35 comissionados na prefeitura. E na nossa relação tem 2 comissionados. Mas aí que está, que pode ter alguns comissionados que estão lá com um contrato por prazo determinado, né? Então, só para explicar como a gente pega essa informação diretamente do portal da transparência, às vezes o portal de transparência foi alimentado ou de maneira incorreta, ou então uma informação que cabe nos 2 campos, né? Então, ou cabe lá como comissionados, mas também como contratados por tempo determinado. Tá? Então, só fazendo essa observação, então a gente já descobriu que tem alguns que estão lá como comissionados, né? Quando eu olhei aquela parte do comissionados, eu também achei muito esquisito. Mas, assim, a gente é fiel, né, no portal de transparência, porque é obrigação, né, da gestão manter o portal de transparência alimentado corretamente. Então, a gente busca as informações, né, tem a lei de acesso à informação, a lei de responsabilidade fiscal, todas elas falam da questão do portal de transparência, tem que ser bem alimentado e corretamente. Então, a gente busca, né, a nossa base, né, fugiu a palavra agora, mas referência é o portal de transparência. Conforme está no portal de transparência, a gente passa para vocês, mas eu achei bem esquisita mesmo, mas deve estar naquela questão dos contratos de prazo indeterminados lá. Isso. Determinado. Beleza. Pode continuar. Pode pular para outra. Aqui é gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza. Aqui é produtos gráficos, né? Coisa assim. Também aqui é manutenção da Câmara, troca de luminárias, iluminação, limpezas de ar-condicionados. Então, é mais manutenção da Câmara, que gastos com manutenção da Câmara. E aqui também é locação de software, publicidade legal, serviços de internet, material digital, né? Então, esses... Publicidade, né? Isso. Enfim. Aqui, ó, na verdade, a lista completa, né, Sueli, de tudo que está no portal de transparência dos gastos. Então, por isso que tem gastos bem baixinhos, tá? Mas a gente colocou na íntegra aqui, né? Então, enfim, o aluguel da sede, por exemplo, né? E tudo isso aí. Os maiores gastos da Câmara Legislativa realmente são com o pagamento dos vereadores, né? E os encargos referentes a esses pagamentos, certo? Então, esse aqui é o quantitativo de colaboradores, né, que trabalham na Câmara. Então, são 9 vereadores, 5 servidores efetivos e 2 comissionados, totalizando 16 pessoas. Essa parte agora é a nossa prestação de conta aqui do Observatório Social. E essa prestação de conta é referente de janeiro a outubro de 2024. Então, ali está as entradas, né, resgate, que é 42 mil. Nossos apoiadores financeiros, nesse período de janeiro a outubro, 2.250, dando um total de entrada de R$ 44.647. Aí as nossas despesas, nós tivemos despesas ainda com nossos projetos, que é Escola de Inglês, FISC, relacionada ao projeto Semeando a Cidadania, que nós aplicamos em 2022 nas escolas municipais. O projeto de Olho nas Eleições, 2024, que nós realizamos entrevistas, né, com os candidatos, termos de compromisso com os candidatos também. Aí tem os valores. E, assim, mais encargos sociais. Né. Esse ano nós tivemos também a taxa de alvará também, que aqui 1.478. E é mais isso, mais questão de encargos sociais, mesmo os nossos valores mais altos. Então, um total de despesa, né, 45 mil.
Aí saldo em conta corrente até esse momento aqui, em outubro de 2024, R$ 409,00. E saldo em aplicações, R$ 85.000. E o saldo em caixa, R$ 62,00. E lembrando que a nossa fonte de dados, todas essas informações, onde que a gente tira do portal de transparência, da Prefeitura e da Câmara Municipal. E só fazendo uma outra observação, pessoal, que nesse momento nós fazemos um compilado de várias atividades e monitoramentos que o Observatório realiza. Mas quase que diariamente, né, não digo diariamente, mas com uma frequência semanal, são postadas outros tipos de monitoramento, outros tipos de apontamentos que o Observatório faz, né? Então, quem segue as redes sociais do Observatório acompanha esse trabalho de monitoramento quase de modo diário, né? Então, quando tem alguma informação que chama a atenção, a gente já posta, né? Quando tem alguns questionamentos, a gente faz o filtro e a gente posta. Quando tem o projeto, por exemplo, de olho nas eleições, foram feitas várias postagens, tá? Então, o nosso monitoramento, nossa apresentação dos resultados não acontece só nesse momento. Acontece também diariamente, semanalmente, por meio das nossas redes sociais. E gostaríamos também de frisar nesse momento que você, né, munícipe aqui, pudesse contribuir conosco. O que vocês gostariam de ver na nossa apresentação do nosso relatório de monitoramento? O que vocês gostariam que a gente apresentasse aqui nesse momento? Sabe? Então, vocês podem nos ajudar com ideias, deixar mais rico o nosso relatório de monitoramento, a nossa apresentação, porque nós estamos aqui, que nós queremos levar clareza, transparência para vocês, para você, né, cidadão jandaense, que às vezes assim a vida é corrida, diária, e às vezes parar para olhar o portal de transparência não dá tempo mesmo, porque nós vivemos numa eterna correria, e nosso trabalho é isso, é analisar diariamente, né, todos os dias, o portal de transparência. E nós queremos levar a informação mais clara possível para você, né, jandaense. Então, que você possa interagir conosco mesmo aqui do Observatório, o que você quer ver no nosso relatório de monitoramento, o que você quer que a gente pesquise, mostre, apresente. Isso vai enriquecer, né, a nossa apresentação e também vai levar mais clareza e mais transparência para a comunidade. Inclusive, né, Sueli, tem várias coisas que são inclusas no nosso relatório que já são sugestões da comunidade, né? Eu estou com uma dúvida, por exemplo, a questão da denúncia das telhas ali. Né? Então, foi um apontamento que alguém questione, fala, seria legal ser exposto. E a gente vem e coloca no relatório. Então, isso é muito, essa participação da comunidade é muito importante. Aqui as fontes de dados, né, os portais de transparência da Câmara e da Prefeitura. Então, aqui são nossos apoiadores, né? Aproveitamos para agradecer nesse momento, né, a Construtora Incorporadora, Leforte, Escritório Contábil Paraná, Sociedade Espírita Lins de Vasconcelos, né, e outros apoiadores também, que às vezes não se identificam, né, então gostaríamos de aproveitar esse momento para agradecê-los, né, lembrando que os principais, a gente também tem um agradecimento muito especial aos voluntários que participam diretamente do projeto, né, do Observatório Social do Brasil, e também aqueles voluntários que não estão vinculados formalmente, mas ajudam a gente com apontamento de informações, com questionamentos, né? Alguns fazem uma pesquisa no portal de transparência e depois entregam alguns dados mastigados para o observatório. Então, todos esses são voluntários que auxiliam nessa causa, né? Então, o Observatório Social do Brasil de Jandaia do Sul registra os mais sinceros agradecimentos a todos os apoiadores, mantenedores e voluntários da instituição. São eles os principais responsáveis por todas as atividades de controle social praticadas pela equipe do SB Jandaia do Sul. Sem essa confiança, sem a confiança dessas entidades, pessoas jurídicas e pessoas físicas, bem como sem o trabalho dos voluntários, nenhum trabalho poderia ser desenvolvido. Então, aqui, indignar-se é muito importante, mas a atitude é fundamental, né? Então, aqui sempre tem muitas pessoas para criticarem, algumas para dar sugestões, né? Mas para ajudar efetivamente, para fazer esse trabalho, às vezes são poucas pessoas, né? Então, nós aproveitamos esse momento também para convidar todos aqueles que querem ser voluntários do Observatório de modo formal, virem até nós por meio de redes sociais, virem pessoalmente na nossa sede, né? Nós estamos precisando de voluntários. Isso que faz
manter a atividade do observatório e a associação aqui em Jandaiá do Sul. Então, de novo, aqui nossas redes sociais, nosso WhatsApp, nosso endereço, nosso site. Tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. O sistema USB é formado por voluntários engajados na causa da justiça social e contribui para a melhoria da gestão pública. Tá? Então, venha ser um voluntário, pois nós precisamos disso para manter esse espírito, essa chama do controle social viva aqui no município de Jandaiá do Sul. Então é isso, pessoal. Onde tem dinheiro público, tem acesso à informação. E lembrando que o nosso compromisso não é somente lá no dia da votação, ir lá e votar. O nosso compromisso começa lá. Porque assim, quando é eleito o prefeito, eleito os vereadores, o nosso compromisso é acompanhar. Né? Então, se a gente quer um município com uma saúde melhor, uma educação melhor, um recurso público investido de forma correta, tem que ter a participação da população. Se a população não participar, então não tem como ter serviços públicos de qualidade ofertados para a população. Então, é nosso dever, nós aqui, enquanto observatório, instituição sem fins lucrativos, totalmente apartidária, nós não defendemos partido aqui, né, nós defendemos, sim, o recurso público aplicado corretamente, né, em favor da população. Então, enquanto instituição de controle social, nós estamos aqui para ajudar, para fazer esse elo entre a população e o poder público, para que, né, haja mais transparência e, né, controle social e, principalmente, a aplicação correta do recurso público. Então, nós precisamos da ajuda da população, né, a população tem que se conscientizar cada vez mais da sua participação. Né, serviço público de qualidade, nós iremos ter se toda a população começar a cobrar, participar, questionar, porque se nós não fizermos a nossa parte, não vamos ter serviços públicos de qualidade. Isso aí, Sueli. Opa. Então é isso, pessoal. Nós agradecemos a audiência de vocês. Essa apresentação ficará disponível em nossas redes sociais. E até uma próxima apresentação. Boa noite a todos. Boa noite.